Boa noite, galera! Aqui é a Angel e eu te convido para mais um dia de cortes do canal Angel Black aqui nesse canal de variedades, relatos, cortes, casos criminais, curiosidades, ufologias e afins. Deixe o seu like aí que ajuda muito o canal. Se inscreva no mesmo, compartilhe com os seus amigos. E se você quiser continuar recebendo notificações do canal, basta que você toque o sininho na opção todas. Dados os recados, vamos para os cortes reviver os primeiros vídeos do canal Angel Black Contos de Terror, o meu outro canal. Vamos lá? A história que vou contar hoje é de uma jovem chamada Annie Houston. Vamos lá? Londres, meados do século XIX. Em uma casa, em uma viela úmida em Londres, morava uma jovem chamada Annie Houston. Ela morava com seus pais e aquele dia, especialmente aquele dia, era um dia de festa. A família toda de Annie estava na casa. Mas no meio dessa festa, Annie e sua mãe se desentenderam. Annie era uma menina muito teimosa e resolveu dar uma prensa na mãe. Gritou: "Vou sair de casa, não quero nem saber." A mãe de Annie respondia: "Filha, não faça isso. Está muito escuro lá fora. E você sabe, Jack está solta." Naquele tempo, Jack Estripador estava fazendo muitas vítimas na cidade de Londres. Muitas mulheres foram encontradas mortas, estraçalhadas. Por isso, Jack levava o nome de Jack o Estripador. Voltando à nossa história. Annie não quis nem saber. Saiu para fora. Quando saiu, o frio estava tão violento que o vento cortava sua linda pele como navalhas afiadas. E ela tremia sem parar. Quando ela tentou olhar adiante, o nevoeiro estava tão denso que não se via um palmo adiante do nariz. Mas isso não deteve Annie. Ela falou: "Vou dar um tempo. Deixo minha mãe assustada o suficiente, depois eu volto." E lá se foi Annie Houston, se emprenhando no meio do nevoeiro. Passado algum momento, da casa de Annie escutou um grito. "Ah!" Annie Houston, um grito de terror que fazia qualquer um estremecer de medo. Todos ficaram preocupados, pegaram tochas e saíram pelas ruas de Londres procurando Annie. Ninguém encontrava. Annie tinha desaparecido. Não se sabia o que aconteceu, se Jack Estripador tinha a pegado ou se ela tinha fugido, mas nunca mais se ouviu falar de Annie Houston. Enfim, gente, Annie Houston tentou dar um susto na mãe, mas quem deve ter levado por aquele grito o maior susto foi ela. Vou contar agora um caso que é muito ouvido no interior. Eu mudei o nome, dei uma releitura para vocês entenderem melhor. Joshua era um belo rapaz, muito popular e assediado pelas mulheres. Ele adorava cantar e a todos encantava com a sua voz. Em um desses shows que ele fazia, em bailinhos da região, ele conheceu Jennifer e se apaixonou e se casaram. No dia do casamento, pouco antes da cerimônia, ele fez um trato com Jennifer, que sempre uma vez por mês ele sairia para cantar e ficaria uma semana fora. Ela aceitou e então realizou-se a cerimônia. Mas o tempo foi passando e com o tempo o ciúme pelas saídas de Joshua só ia aumentando, tomando conta de Jennifer. Ela não estava mais suportando. Por isso,
Por que todo mês esse homem some por dias? Por que isso? Jennifer, com o tempo, engravidou. E mesmo assim, ele continuava com suas saídas misteriosas. Depois que o bebê nasceu, o ciúme dela tomou dimensões inimagináveis. E ela percebeu que nunca tinha ficado com ele para olharem juntos a lua. Uma coisa tão simples. Quem nunca parou para ver a lua com o seu esposo? Jennifer então pensou: esse mês vai ser diferente. Se ele não ficar comigo, vou segui-lo. Chega de tantos mistérios. Enfim, chegou a semana do mês que Joshua saía. Ele estava pronto para sair. Jennifer, então, ajoelhou-se, implorou, chorou: não vá esse mês, fique comigo. Mas mesmo assim, saiu. Jennifer o seguiu. Estava decidida a desvendar os seus segredos. Com o bebê nos braços, saiu noite adentro para procurá-lo. Não estava difícil, pois era noite de lua cheia. A noite estava clara e dava para ver tudo ao redor. Ela começou então a ouvir muitos cachorros latindo e uivando sem parar. Ela ficou com medo, mas nada poderia detê-la aquela noite. Ela ia descobrir o segredo do seu marido. Foi quando surgiu, iluminado pela lua prateada, um ser horripilante, uma criatura, mistura de homem com lobo, uma coisa horrorosa, com garras enormes e babando sem parar. Aquela baba escorria pelo peito da criatura e aqueles dentes afiados. O monstro a atacou, mordeu. Ela tentava de todo jeito proteger o bebê. Ele enfiava as unhas em suas costas e o sangue corria pelo corpo. Com os braços, ela tentava proteger o bebê e ele acertou várias vezes. O medo, o pânico, o terror tomou conta de Jennifer. Ela viu a morte perante seus olhos e seu sangue lhe corria em grande quantidade. Ela conseguiu fugir, pois os cachorros o atacavam. Mesmo assim, ele conseguiu dar uma mordida no bebê, levando sua mantinha presa entre aqueles dentes enormes. Quando passou a semana da lua cheia, Joshua voltou para casa e encontrou sua mulher agonizando, com o último suspiro de vida, com o filho dele nos braços. Ele sorriu para ela, para tentar amenizar aquele momento final, para que seu sofrimento não fosse tanto. Mas quando ele sorriu e ela viu seus dentes, sua expressão mudou. Ela ficou com aquela cara de pânico, ficou totalmente horrorizada. Pois antes de morrer, ela viu fios da manta azul do bebê presas aos dentes de Joshua. Olha, meus aterrorizados, o ciúme de Jennifer fez ela agir sem pensar. Por isso, tomem muito cuidado com o que procuram, pois vocês podem encontrar. Então, vamos lá. O tabuleiro. Certa vez, em uma república de estudantes, um grupo de amigos estavam bebendo, conversando, alguns namorando, bem, fazendo o que jovens fazem de melhor para passar o tempo. Foi quando um deles teve a brilhante ideia de ir ver o que tinha no porão daquela velha residência que usavam como moradia temporária. Alguns aceitaram de imediato, alguns ficaram com medo. Mas no final das contas, todos aceitaram a descer porão abaixo. E lá foram eles. Desceram as escadas e um deles acendeu as luzes. Bom, apesar da bagunça e de estar coberto de pó e teias de aranha,
Fora uma adega que tinha lá, antiga, não havia nada fora do normal. Limparam uma mesa, onde alguns se sentaram e outros continuaram a explorar aquela bagunça. Foi quando uma garota trouxe para a mesa um tipo de jogo, um tabuleiro, diferente da maioria dos tabuleiros que eles conheciam. Em meio a tantas especulações, um dos garotos reconheceu o tipo e para que servia aquele velho tabuleiro. Assustado, ele disse: "Fiquem longe disso! Por favor, vocês não sabem o que estão mexendo, vocês não sabem. Esse jogo se chama tabuleiro Quija ou Ija e serve para fazer contato com mortos ou coisa pior." Eles riram dele, pois acharam muito absurdo o que o garoto dizia e começaram a zoar ele, dizendo coisas de mexicano, ou melhor, coisas de ticano. Eles ignoraram os avisos do menino e começaram a jogar. Mas o que eles não sabiam é que eles não estavam jogando sozinhos. Começaram a fazer perguntas simples e o tabuleiro respondia tudo certinho. Então, eles foram ficando empolgados e faziam perguntas cada vez mais difíceis e o tabuleiro acertava todas. Até que um deles perguntou ao tabuleiro: "Quem está aí?" Logo obteve uma resposta inusitada, ou seja, o tabuleiro respondeu-lhe com outra pergunta: "Me responda você, quem você acha que está aqui?" O garoto mexicano, que olhava tudo de longe, arregalou os olhos e disse: "Vamos embora, por favor, isso é coisa do demônio." Mal ele terminou de falar e a porta do porão se fechou. Eles tentaram abrir, mas não conseguiam. Todas as luzes se apagaram. Mas estranhamente, a mesa onde estava o tabuleiro continuava iluminada e a argola do tabuleiro estava se movimentando sozinha, circulando sílabas e vogais, e formaram a seguinte frase: "Não, não sou um demônio, e sim somos uma legião. Estamos aqui porque vocês nos chamaram, e agora é hora de pagar o preço." De repente, um dos garotos ficou com os olhos totalmente branco e começou a falar com uma voz muito estranha, como se 10 ou mais pessoas falassem ao mesmo tempo. E com uma força descomunal começou a golpear outros jovens. Alguns ele desmembrou com as próprias mãos, quebrou uma madeira e perfurou os corpos dos outros. Rindo sem parar, quebrou vários pescoços. Quando terminou, foi para cima do garoto mexicano, que não parava de gritar horrorizadamente, e disse: "Não vou te matar, verme. Alguém tem que levar a culpa." Pegou uma estaca de madeira e cravou em seu próprio peito. Resumindo, o garoto mexicano está preso até hoje em um hospício penitenciário e jamais sairá de lá. Ele não para de contar essa história muitas e muitas vezes. Os médicos, as enfermeiras e todos que ouvem até se assustam, mas não acreditam nele. Pensam, é só mais um psicopata. Então, meus aterrorizados, querem perguntar algo para o meu tabuleiro? Vamos lá? A história de hoje é de uma jovem diferente. Seu nome, Angelique. Angelique adorava filmes de terror. Tinha lindos cabelos negros até a cintura, a pele alvinha, branca como flocos de neve, e seus olhos eram negros como noites sem luar. Ela adorava roupas negras. Era muito difícil que a gente visse ela usando outras cores. Ela também gostava muito de mitos e lendas e vivia sonhando com um mundo surreal. Angelique também amava andar à noite
e ouvia músicas góticas para relaxar. Certa noite, essa bela jovem estava entediada. Colocou fones de ouvido e saiu caminhando pela noite sem rumo. De repente, ela viu uma luz no meio da escuridão. Ficou fascinada, retirou os fones de ouvido e começou a ouvir um som hipnotizante. Foi seguindo aquele som que a controlava totalmente. Foi quando ela viu ao seu redor uma espécie de fumaça, neblina, sei lá, saindo do meio da luz. Ela viu um homem lindo entre a neblina, perfeito. Ela nunca tinha visto alguém assim. Tão inebriante ele era, e se aproximava de Angelique lentamente, e ela não conseguia. Aliás, ela nem queria fugir. Foi quando ele a beijou fortemente nos lábios e a puxou contra o corpo. Ela não resistiu. Tentou fugir. Depois não quis fugir mais. Quando se deu conta, ele cravou-lhe os dentes em seu pescoço e sugou até a última gota de seu sangue. O corpo dela caiu no chão, inerte, sem vida. Quando o dia amanheceu, a encontraram morta. Seu sangue havia sido totalmente drenado. O mais estranho que naquela noite, no velório de Angelique, quando o relógio marcou meia-noite, o local se encheu de fumaça e o corpo de Angelique desapareceu junto, misteriosamente. Quando a fumaça se dissipou, nada havia naquele caixão. Ninguém sabe explicar o que aconteceu, mas até os dias de hoje, há quem jure já ter visto Angelique durante a noite, atacando e matando como o próprio Drácula. E aí, meus aterrorizados, vamos passear à noite? E aqui se encerra mais uma coletânea de cortes do canal Angel Black Contos de Terror. E agora vai ficar fixado, toda quarta-feira é dia de ver os primeiros relatos de quando o canal da Angel Black começou. Deixem suas opiniões nos comentários. Compartilhe com os seus amigos, deixe o gostei que ajuda muito o canal. E se quiser continuar recebendo esses conteúdos, basta tocar o sininho na opção todas. E aí, sempre que tiver conteúdo novo nesse canal de variedades, você será notificado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!